Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui no programa Atos 1:8 e novamente nós temos a presença do pastor Rafael, missionário nosso dos Batistas e da Igreja Batista Memorial em São Fidélis, ali em Barra da Estiva, na Bahia, casado com a irmã Bruna, e em plena campanha de missões nacionais ele traz uma mensagem abençoada para o seu coração. Que Deus te abençoe grandiosamente. Olá, meus amados irmãos do programa Atos 1:8. Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Eu sou o pastor Rafael Machado de Oliveira, sou casado com a irmã Bruna Pontes Machado. Nós somos os seus missionários dos batistas brasileiros, pela Junta de Missões Nacionais. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Quero deixar um forte abraço a todos os irmãos da Igreja Batista Memorial em São Fidélis, como também para o pastor Denis e para a sua família. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, contado por João, no capítulo 1, no versículo 14. Abra aí. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Vai dizer bem assim, olha só. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós estamos em setembro, mês da campanha de missões nacionais. Então nós temos que entender algumas coisas envolvidas, algumas coisas fundamentais com relação a esse negócio chamado missões. O que tem envolvido nisso? Quem está por detrás disso? Então preste bem atenção. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele. O ser humano foi criado e ele só funciona bem quando ele se relaciona com Deus, quando ele tem intimidade com Deus, quando ele vive em comunhão com Deus. O ser humano afastado de Deus, longe de Deus, ele é anormal. Ele não encontra plenitude de vida, porque plenitude de vida só é possível encontrar na presença de Deus, no relacionamento com Deus. Então, o ser humano afastado de Deus, ele é cheio de medo, ele é cheio de insegurança. O ser humano afastado de Deus, ele é perigoso, ele é arrogante, ele é egoísta. O ser humano afastado de Deus, ele se torna um Deus, ele se autoproclama Deus. E porque ele não encontra a plenitude de vida longe de Deus, ele vai tentar encontrar a plenitude de vida na bebida, na fama, no poder, no sexo, na riqueza, mas ele não encontra, porque plenitude de vida só é possível ser encontrada em Jesus de Nazaré, porque o homem ele foi arquitetado para se relacionar com Deus e para adorar a Deus. Então, quando o homem vive afastado de Deus, o homem vive sob a influência do reino das trevas, que quer matar, que quer roubar, que quer destruir tudo que glorifica a Deus. E como o diabo não consegue atingir Deus, ele vai tentar atingir a criatura de Deus. A glória do inferno, meu querido amigo, irmão, ouvinte, a glória do inferno é quando o ser humano que foi criado para glorificar a Deus, não glorifica a Deus. Então preste muito bem atenção, porque no início da nossa história, da caminhada da espécie humana, usando da sua liberdade, o ser humano tomou decisões que trouxe consequências seríssimas para a nossa história. Você pode ver Gênesis 3, ali nós vemos a queda do homem, nós vemos Satanás em forma de serpente, e ele diz para o ser humano que ele tem uma proposta melhor do que a de Deus, e que se o ser humano acreditasse naquilo que ele estava dizendo e fizesse como estava sugerindo, o ser humano iria conhecer o bem e o mal, o homem iria experimentar o bem e o mal.
E a partir daquele momento, o pecado entrou no mundo, o mal habitou em nossa natureza e nós nos tornamos incompatíveis com a natureza de Deus. Então é aí que começa a tragédia da humanidade. Porque o pecado não habita na presença de Deus, a nossa natureza é pecaminosa, o homem ele vive afastado de Deus. Deus é santo, Deus é puro, e então por isso a comunhão ela foi rompida, e nós passamos a viver afastados do Senhor, nós ficamos sujeitos ao reino das trevas, perdidos e endividados com as consequências do pecado. Foi uma tragédia tão grande, que 3 coisas nos derrotaram. O diabo nos derrotou, o pecado nos derrotou e a morte, em consequência do pecado, também nos derrotou. E desde então, o ser humano, por sua capacidade, com a sua inteligência, com a sua bondade, o homem não consegue desenvolver nenhum processo que possa resolver esse problema, desses 3 inimigos que se abateram sobre o homem: o pecado, a morte eterna e o diabo. Mas é aí que entra algo maravilhoso. Deus nos ama tanto, meus irmãos, que Deus nunca desistiu de nós. Deus ama você, Deus nos ama, Deus ama todos. Não porque nós somos bons, bonitos, não é isso. Deus nos ama porque Deus nos ama. Porque lá em 1 João 4,8 diz que Deus, ele é amor. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus amou todas as pessoas. Tito 2,11 diz que a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. Então, preste bem atenção, porque no dia em que o homem pecou, Deus se tornou um missionário. No dia que a humanidade saiu do eixo, saiu do plano de Deus, Deus se tornou o grande missionário. Grava isso em sua mente. No dia em que o ser humano pecou, no dia em que o ser humano foi derrotado, Deus entrou em ação. Deus se tornou um missionário. E sabe qual é a missão de Deus? Sabe qual é o propósito da missão de Deus? O Filho de Deus nos mostra. Lucas 19:10 vai dizer que o Filho de Deus, o Filho do homem, veio buscar e salvar o que estava perdido. Qual é a missão de Deus, pastor Rafael? Buscar e salvar quem estava perdido. E quem estava perdido? O homem. Qual é o foco da missão de Deus? Qual é o alvo da missão de Deus? O ser humano. Então, na verdade, meus irmãos, quem é o missionário é Deus. Quem está em missão é Deus. Quem veio buscar e salvar o que estava perdido é Deus. Em 1 João 14, texto que nós acabamos de ler, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, na pessoa de Jesus, veio a este mundo porque Ele nos ama e porque Ele se tornou um grande missionário. E você pode ver que em todo o Antigo Testamento, Deus vai sinalizando que Ele vai dar uma resposta a Gênesis 3, meus irmãos. E quando você lê João 3,16, diz o que mesmo? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Nós vamos entender o tamanho do amor de Deus por nós. Então, se faz necessário nós entendermos que missões não é um projeto de uma organização missionária, como a Junta de Missões Nacionais, ou como a Junta de Missões Nacionais, mundiais ou estaduais. Missões não é um projeto de uma igreja, ou de um homem, ou de uma denominação, mas missão ou missões é a ação de Deus para buscar e salvar um homem que está perdido. Então olha que coisa maravilhosa, porque Deus nos criou,
nós pecamos, nós nos afastamos dele, nós saímos do trilho, do eixo. Então Deus veio até nós, ele morreu na cruz, ele nos comprou com o seu precioso sangue, ele paga um preço pelos nossos pecados, ele ressuscita, ele vai para o céu e ele envia o Espírito Santo de Deus para habitar em nós, e o Espírito Santo de Deus testifica que nós somos filhos dele e que o reino das trevas não tem poder, não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Deus é o grande missionário. Quem está em missão no planeta Terra não sou eu. Eu não sou o missionário, mas o grande missionário é o Espírito Santo de Deus. Quem quer alcançar todas as pessoas é o próprio Deus. É Ele quem tem o poder para perdoar, para salvar, para restaurar, para purificar. Ele quem tem o poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Não somos nós. O missionário, meus irmãos, é o grande Deus. E sabe por que Deus se tornou um missionário? Sabe por quê? Deus veio a esse mundo como missionário? Porque Deus nos ama. O fundamento, a base, o alicerce da missão, da obra missionária é o amor de Deus. Porque se Deus não nos amasse, nós estaremos perdidos, condenados ao inferno. Mas Deus nos ama tanto que Ele desceu da sua glória. Ele se esvaziou, ele tomou forma de servo e ele veio a este mundo morrer naquela cruz para que nós tenhamos vida eterna. Então, como é bom poder saber, meus irmãos, que Deus nos ama. Como é bom saber que nós temos os pecados perdoados. E como é maravilhoso conhecer esse amor. E como é magnífico começar cada novo dia e terminar cada novo dia citando Romanos 8:1, e já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Jesus nos comprou, Ele pagou o preço, Ele registrou o nosso nome no livro da vida lá no céu, e ninguém pode tirar, meus irmãos, o nosso nome do livro da vida. E Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós, e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Meu amigo e meu irmão, se você não tem o Espírito Santo, você não nasceu de novo. Consequentemente, você ainda permanece morto espiritualmente. Infelizmente ainda, você não é de Jesus. O Espírito de Deus habita em você, meu querido ouvinte. O Espírito de Deus habita em você, meu irmão. E se habita, isso é uma bênção. E você tem a ideia do que isso significa. Você tem a ideia do que significa ter o maior poder do universo habitando em nós? Você tem noção do que significa ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós, testificando que somos filhos dele, que o maligno não tem autoridade sobre nós e que o nosso nome está escrito no livro da vida lá no céu? Você tem ideia do que isso significa? O maior poder, veja bem, o maior poder do Brasil não está em Brasília. O maior poder do Brasil não está na Câmara dos Deputados ou no Senado. O maior poder do Brasil não está nas mãos dos homens. Mas veja bem, o maior poder do planeta Terra habita em minha vida, habita em sua vida, meu irmão. O Espírito Santo habita em nós. E você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa inteligente. Então preste bem atenção no negócio. Se Deus é um missionário, se Deus está em missão, e se o Espírito de Deus habita em nós, consequentemente, nós estamos envolvidos com a missão de Deus. Não tem como
alguém ser templo do Espírito Santo de Deus e está alheio, não está envolvido com a missão de Deus. Não tem como a nossa agenda não ser a agenda do Espírito Santo. Não tem como. Porque a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele reina em nossas vidas. Então, se você não está envolvido com a obra do Espírito, se você não está envolvido com a obra missionária, se você não está envolvido com a obra de transformação de vida, se você não está envolvido, só pode estar acontecendo duas coisas na sua vida. Ou você não tem o Espírito Santo, você não é crente, você não é trigo, ou você é salvo, você é templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não governa a sua vida, você entristece e extingue a obra do Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo não governa você. Meu irmão e minha irmã, querido ouvinte, se você é templo do Espírito Santo, não tem como não se envolver com a obra de Deus. Se nós somos templo do Espírito Santo, logo nós também somos missionários. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, você também é um missionário, meu irmão. Não é só o pastor Rafael aqui em Barra da Estiva, não é só a missionária Bruna aqui em Barra da Estiva, em Ituaçu, mas você também é um missionário aí em São Fidélis, na sua vizinhança, onde quer que você esteja, onde quer que Deus te plantou, você é um missionário. Nós somos missionários porque Deus habita em nós, e o Deus que habita em nós é um Deus missionário, e Deus quer que nós levemos a palavra de Deus. Deus quer alcançar todos com o Evangelho, e Deus quer nos usar para a glória do seu santo nome. Então veja bem, porque nós, humanamente falando, nós não queremos alcançar ninguém. Não sou eu que quero alcançar São Fidélis. Não sou eu que quero alcançar Barra da Estiva, Ituaçu, Bahia. Não sou eu. Porque a nossa tendência é seguir a vontade da carne. Mas quem quer alcançar todos é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E por isso, o Espírito Santo de Deus que habita em nós constantemente nos chama, nos desperta, nos cobra para fazermos a obra de Deus. Quem me motiva a me envolver e fazer a obra de Deus é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. E esse mesmo Espírito Santo de Deus que habita em mim me capacita para fazer a missão que Deus me confiou. Por isso, o medo, as incertezas, a insegurança, o diabo não podem me impedir de realizar a obra missionária, realizar a obra de Deus. E talvez você pode assim imaginar: poxa, pastor, eu não sou capaz. Eu não tenho a coragem que o Senhor tem, que a irmã Bruna tem. Meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, você é capaz. Você tem autoridade espiritual. Você tem autoridade para chegar na vida das pessoas e orar. Você tem o Espírito Santo de Deus te capacitando para pregar o Evangelho. Deus, Ele é o grande missionário. O Espírito de Deus habita em nós. Ele habita em nós, então não tem jeito, não tem como ficar alheio, não tem como ficar de fora com a obra missionária. O Espírito de Deus nos motiva, nos move a viver em missão. Esse Espírito me move aqui em Barra da Estiva, aqui em Ituaçu, para poder pregar. Quando eu não faço isso, eu fico incomodado, eu fico triste, eu fico moado, porque eu preciso testemunhar, pregar, compartilhar do Evangelho às pessoas. Então deixe-me dizer mais uma coisa e eu termino. Deixa eu dizer mais uma coisinha e eu termino. Jesus, Ele atrai pessoas. Jesus atrai pessoas. Jesus habita em você? Amém? Você
que quer viver sem Jesus? Isso mesmo, você quer viver sem Jesus? Não, né? Claro que não. É bênção ter Jesus? É bênção. Mas também ter Jesus é problema. Ter Jesus é problema. Jesus é problema. Sabe por quê? Porque Jesus, ele atrai pessoas. Isso mesmo, ele atrai pessoas. Jesus está saindo de Jericó e uma grande multidão seguia Jesus. Quando Bartimeu, filho de Timeu, ficou sabendo que Jesus estava passando, então aquele cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus atrai cegos e mendigos. Jesus terminou o sermão do monte, uma multidão o seguiu e um leproso se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus põe a mão naquele homem e cura aquele homem. Jesus atrai leprosos. Jesus entra em Jericó e atravessa a cidade toda de Jericó. E um homem chamado Zaqueu, um coletor de impostos, chefes dos coletores de impostos, queria ver quem era Jesus. Eles sobem uma árvore para ver Jesus passar. E quando Jesus Cristo passa em frente àquela árvore, Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus, meus irmãos, ele atrai cegos, mendigos, leprosos, e ele atrai até homens corruptos. Ele atrai prostitutas, endemoniados. Jesus atrai pessoas com todos os tipos de problemas. Jesus habita em você. Jesus habita em você. Se Cristo habita em você, então o Jesus que habita em você vai atrair pessoas. E ele costuma atrair pessoas com problemas. Se Jesus realmente habita na sua vida, você vai atrair pessoas. Se ele de fato habita em você, as pessoas vão te procurar, e aí você vai orar por elas, e aí você vai pregar o Evangelho, e as pessoas vão ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo que habita em você vai te usar, e você vai orar, você vai ensinar, e você vai abençoar aquelas pessoas. Essas pessoas. Jesus atrai pessoas. Jesus te salvou, meu irmão, para abençoar vidas. Jesus quer usar sua vida para mudar a vida de outras pessoas. Meu irmão, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Não só o pastor Rafael. Então eu quero te perguntar como está a sua vida com Deus, como está a sua agenda. Você está cheio de Deus? Como está a sua vida? Veja bem, o Espírito Santo de Deus é um missionário. Se você não está cheio dele, você não vai se envolver com a obra de Deus. Então é incoerente dizer que eu estou cheio do Espírito e não me envolver com a obra. E talvez você precisa, nesse momento, se consagrar mais ao Senhor. Deus está falando com você? Deus está falando com você? Eu quero convidar você a se entregar mais para a obra do Senhor, a se envolver mais com a obra do Senhor. Eu quero te desafiar neste momento a entregar e a orar: Senhor, me usa mais. Senhor, me enche com teu Espírito de tal maneira que eu possa ser um instrumento do Senhor na minha família, na minha vizinhança, no bairro, no meu trabalho, onde eu esteja, que eu venha ser guiado, conduzido, orientado pelo Espírito Santo de Deus para pregar. Que Deus está falando com você nesse momento. Que Deus possa te abençoar. E que você também não possa esquecer: setembro é o mês da campanha de missões. E nós precisamos entender que missões não é uma obra da Junta de Missões Nacionais, mas é uma obra de Deus. É a obra de Deus. Então ore, invista na obra missionária, faça a melhor campanha na sua igreja, para que assim nós possamos ver o Evangelho alcançando todas as pessoas sendo alcançadas com o Evangelho. Amém? Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça.
Senhor, muito obrigado por esse momento, por Tua palavra. Que a Tua palavra venha nos edificar, venha nos despertar, venha, meu Pai, nos confrontar, para que possamos ser missionários, porque o Senhor é o grande missionário. E o Senhor quer alcançar todas as pessoas com o Evangelho. E o Senhor quer nos usar. Foi por isso que o Senhor habitou entre nós, para que nós pudéssemos ser salvos, para que o Senhor morresse na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Obrigado, Senhor, por esse momento em estar com os meus irmãos do programa Atos 1:8. Continua com o teu povo e nos fazendo, meu Pai, missionários, de tal forma que mais e mais pessoas se rendam a teus pés. Obrigado por tudo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.